Eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou: Mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Questionou Jesus: Por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Ao que ele perguntou quais, e Jesus lhe respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. No 20 diz assim: Replicou o jovem: A tudo isso eu tenho obedecido. O que ainda me falta? E Jesus disse a ele: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Senhor, a tua palavra foi lida nessa noite. Minha capacidade é insuficiente para que possa alcançar todas as pessoas que estão no templo, que estão me assistindo ao vivo, quando assistir o programa Pensando Bem, quando assistir esse culto gravado. Não consigo fazer. Mas se o Senhor me usar apenas como instrumento nesta noite, tão somente como instrumento, essa mesma palavra vai vir ao encontro de todos os nossos anseios, independente da nossa classe, da nossa cor e das nossas condições. O Senhor vai nos abençoar, porque esse é o mistério da tua palavra. Eu quero que isso aconteça nesta noite, para que o nome do teu Filho seja glorificado, e através do nome de Jesus nós tenhamos uma semana abençoada. É isso que eu quero que aconteça com todos nós nessa noite, para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém? Por gentileza, pode se assentar. Assentando-se, eu queria que você aplaudisse e glorificasse o nome do Senhor. É muito importante nós estarmos bem cientes do que nós queremos na vida. Você sabe que nós temos um inimigo que se chama Satanás, diabo, o jeito que você quiser chamar ele. E a principal missão dele é desvincular de nossa mente o poder da palavra. Entenda isso. Porque ele mais do que ninguém, ele sendo criatura de Deus, entenda isso, viu? Vamos voltar a alguns princípios básicos. Inclusive, Satanás foi criado por Deus. Ele não quis se submeter à obediência. A astúcia e o convencimento dele é tão grande que ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos do céu a seguirem ele. E não é anjo assim que era anjo que cantava diante do trono de Deus. Eram anjos que serviam ao Deus eterno. Ele começou um tumulto lá no céu, Ezequiel, dá para você ler tudo isso daí. E ele não se submeteu à obediência, aquilo que ele estava pré-determinado para ele. E de lá ele foi expulso, mas ele é criatura inclusive de Deus. E ele, mais do que ninguém, ele teve acesso a coisas que nós seres humanos ainda não temos, e teremos só quando a igreja for arrebatada. E ele é uma das, porque tem as outras entidades espirituais que o acompanham aonde ele está, mas eles sabem do poder de Deus. E nós o conhecemos de ouvir falar. Nós estamos o conhecendo de entregarmos nosso coração a ele. E ele já o serviu, ele sabe quem é Deus, ele sabe do poder imenso que Deus tem, ele sabe do coração que Deus tem, ele sabe do amor que Deus tem pelas criaturas, principalmente quando essas criaturas se tornam filhos, porque você sabe que, a priori, todos nós somos criados por Deus e nos tornamos filhos de Deus por intermédio de Jesus Cristo, da aceitação de Jesus e de nos tornarmos cristãos. Porque o fato de se tornar cristão é o fato de você andar nos passos que Jesus andou. E isso nos faz filhos de Deus. E Satanás, sabendo disso, a primeira coisa que ele quer, aliás, dentre as coisas que ele quer, a que eu tenho percebido que ele tem atacado mais, é desmistificar o poder da palavra sobre as nossas vidas. Então ele induz o ser humano a ter atitudes não coerentes com a palavra. Aí você se pergunta, por que a palavra ficou escrita, né? Por que Deus deu capacidade a homens para selecionar a Bíblia e pegar aqueles manuscritos e ir se encaixando todas as coisas para chegar alguma coisa até nós hoje? Porque palavras vão-se ao vento, mas o que está escrito permanece. E esta palavra tem o poder de permanecer em nossas vidas, e ele sabe disso. Então Satanás cria situações para que nós não venhamos a nos prostrar ante a palavra. E com todo respeito, hoje nós, em meio a tantas coisas que nós vivemos,
nós estamos mais aptos a acreditar em uma mentira do que acreditar numa verdade. É mais fácil alguém te contar uma historinha lá mais ou menos montada por ele, e você não querer saber. Aliás, isso é uma coisa muito ruim, as pessoas que agem dessa forma, agir parcialmente, né? Ouve só um lado. Então tem muitas coisas que falam de Deus, que falam de Jesus, que não tem contexto bíblico. Porque um falou, a pessoa acredita. Por exemplo, tem um monte de gente que acredita que Deus se submete a valores financeiros. E um monte de gente que já deu casa, já deu carro, já vendeu, já pagou e não recebeu nada, se revoltaram contra quem? Se revoltaram contra Deus. Aí eu te pergunto, que contexto bíblico que tem isso? Aonde você que está ao vivo aí pela internet, se for um desses intelectualoides, você pode entrar aqui que o pessoal me passa. Se você me provar na Bíblia que Deus te abençoa pelo valor, eu vou parar de pregar do jeito que eu prego. Mas alguém te falou isso, e daí quando te convidam para ir a uma igreja, falou, mas o pastor é ladrão. Tudo bem, tem um monte de gente que rouba, mas o que se refere à Bíblia, pregando o Evangelho, não é ladrão, e tem palavra de bênção para a tua vida. Mas nós seres humanos não queremos acreditar nisso. Aí tem pessoas que usam púlpitos e falam assim que a bênção de Deus está no tamanho do cabelo. Nossa, porque daí, viu? Não lê a Bíblia. E Satanás usa desses artifícios para nos afastar de Deus. Quantas pessoas que nunca mais voltaram a uma igreja porque um dia foram submetidas a uma extorsão mediante a sequestro, né? Fecham-se as portas e o cara começa, e se não tirar sem conto hoje ninguém sai, a pessoa entrega até aliança. Aí eu te pergunto, que contexto bíblico que tem esse? Nenhum, mas Satanás inventa essas mentiras, e por falta de nós procurarmos a verdade, nós se submetemos àquilo que ele quer que nós acreditemos. Mas está chegando um tempo que nós não podemos mais viver desse jeito. O texto hoje me traz um jovem que era um jovem religioso. Vamos fazer algumas observações a respeito do texto. Dá-se a entender que era um jovem de uma família boa, de uma família que o ensinou certo. Porque quando Jesus começou, falou das coisas que as pessoas precisavam fazer, ele, não, tudo que me ensinaram eu fiz. Eu não mato, eu não roubo, eu não mexo com nada de ninguém, eu obedeço meu pai e minha mãe. Mas quando chegou ao ponto de, Jesus falou, então segue-me. Porque muitas vezes falar que está com Jesus é fácil, andar com Jesus que se torna difícil. E hoje, o que eu quero enfatizar, para que todos nós possamos sair daqui abençoados por uma semana de muita bênção, que eu quero que aconteça sobre nós, é o questionamento sobre andarmos com Jesus. Porque o andar com Jesus vai demandar de algumas coisas que nós temos que fazer, não daquilo que aprendemos, mas da nossa vontade própria. Porque muitas vezes é fácil falarmos para Jesus, não, eu te entendo, eu faço porque minha mãe me traz, eu faço porque o meu marido quer, eu faço porque a minha esposa quer, mas existe um momento na vida que nós temos que falar assim, eu quero te seguir, Jesus. E Jesus toca num assunto muito interessante com ele, porque Jesus sabia onde o coração dele estava. Você percebeu que até ele obedecer aos mandamentos não demandava esforço nenhum. Ele vinha de uma boa criação, ele vinha de uma família que o educou muito bem, né? Ele era uma pessoa prestativa, foi procurar Jesus. Mas quando chegou no momento dele falar assim, não, agora eu vou te seguir, ele não conseguiu seguir porque as riquezas do mundo prendiam ele. Por gentileza, fica tranquilo que ao terminar essa mensagem eu não vou pedir nada para você, viu? Estamos falando de riquezas, mas eu quero transportar isso para o mundo espiritual, para que você possa entender de qual riqueza que eu quero falar hoje, tá? Eu já percebi que gente começou a tirar carteira, enfiar dentro da meia. Fica tranquilo, nós não vamos pedir nada para você. Só quero te levar a pensar sobre as riquezas deste mundo que tem nos distanciado do Senhor Jesus Cristo. Porque muitas vezes nós estamos vivendo um evangelho de homens, um evangelho de aparência humana. Um evangelho onde nós falamos que somos, mas também não precisamos provar nada. Isso não é difícil de ser, né? É muitas vezes quando você conhece alguém e a oratória da pessoa é uma coisa, quando você encara a realidade da pessoa, você se decepciona. Porque ele fala uma coisa e vive outra. Isso é natural, isso é grandemente visto por nós. Mas quando Jesus quer que nós o sigamos, nós temos que ter a pretensão de seguir os passos de Jesus.
E quantas coisas dessa vida que têm sido riquezas em nossas vidas e nos têm nos afastado do Senhor Jesus. Eu não quero que você fique chateado comigo, mas eu vou te dizer uma verdade muito profunda. Por favor, não adianta vir uma semana, um culto por semana aqui na igreja e falar que você é cristão. Não é cristão. Ah, pastor, mas eu venho os 4 cultos. Eu venho terça, eu venho sexta, 5. Eu venho quarta-feira de manhã orar, eu venho sexta-feira, eu venho domingo de manhã e venho domingo à noite. 6 cultos. Continua não valendo nada. Porque vir aqui na igreja é a mesma coisa que o jovem falou a respeito dos mandamentos. Eu não roubo, eu não mato, eu não mexo com a mulher de ninguém. Eu amo o meu próximo, porque de falar a coisa é fácil. Eu quero ver seguir. Amém? Um sorrisinho? Sobre futebol nós não vamos falar hoje, porque o São Paulo foi eliminado, né? Quinta-feira, perdeu o jogo por Vitória. Hoje o Corinthians também perdeu. Eu fiquei mais feliz do Corinthians ter perdido. Não vamos falar, né? Mas sorria, porque a coisa é interessante. Viu? Interessante. Interessante porque muitas vezes nós fazemos coisas que não demandam muito do esforço. Estamos acostumados. Eu casei com 19, até uns 21 e 20 e poucos anos da minha vida, eu estava acostumado a ir à igreja. Acostumado. Agradeço hoje meu pai e minha mãe por me criarem no Evangelho. Aliás, eles me criaram em casa, mas me levavam à igreja. E isso foi muito bom. Eu aprendi o caminho que eu devia seguir. Mas eu estava acostumado com a igreja. Era igual esse jovem. Ah, não, isso eu faço. Isso eu faço. Não roubo, não mato, não mexo com ninguém. Tá? Mas quando mexeu naquilo que tinha que se deslocar para seguir, o jovem ficou triste. Depois eu vou continuar lendo lá. E quando Jesus falou isso, aquele jovem se afastou pesaroso, triste, pois era dono de muitas riquezas. E essas riquezas dele eram bens materiais. Afastavam ele de Jesus, porque um pouco antes disso, lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus fala que não dá para servir a 2 senhores, ou serve a Deus, ou serve a Mamon, que era o Deus do dinheiro. Esse jovem estava juntando o tesouro dele aqui na terra. Então o coração dele estava nas coisas da terra. E quantas vezes que nós nos dizemos cristãos, e na verdade não estamos tendo o papel de cristão, porque a nossa mente está voltada para as coisas aqui. Porque vir à igreja, com todo respeito, mais uma vez eu vou te falar, não quer dizer que somos cristãos. Podemos estar acostumados a um lugar agradável como esse, afinal você tem um café, você tem um suco, tudo limpinho, a gente deixa as coisas muito bem organizadas, que eu sempre gostei de igreja assim, bem arrumadinha. Você se sente bem aqui, você conversa com pessoas boas, temos pessoas aqui magníficas, começando de mim, né? Bonito e tudo mais. Mas, será que é só isso? Será que as riquezas dessa terra não estão nos atrapalhando de servirmos a Deus? Por exemplo, eu vou te dar exemplo de uma riqueza muito fácil. Todo sábado nós temos escola bíblica das 7 às 8. Estamos falando sobre Apocalipse. E olha, de uma forma que eu ainda não via ouvido e visto falar em nenhuma igreja. O Daniel está se aprofundando, nós estamos dando aí uma passada. Esse assunto vai dobrar o ano que vem, porque é um assunto muito gostoso. E muitas vezes a riqueza de ir ao shopping passear te tira o privilégio de vir seguir Jesus. Com todo o respeito à tua inteligência, nós somos muito rigorosos ao horário, que a gente começa às 7 e termina às 8. Das 7 às 8 não ia te atrapalhar você ter um conhecimento a mais da palavra de Deus. Porque o mundo está terminando. É só você começar a ler o fim. Se você não tem base por onde começar, só para você se assustar, começa a ler o final de todos os evangelhos. Pega tipo os 6 últimos capítulos, os 10 últimos de cada evangelho e começa a ler para você ver. Você vai começar a encarar a realidade que nós estamos vivendo hoje. E daqui uns dias as coisas vão piorar. Daqui uns dias a igreja vai ser arrebatada. Aí vai vir aquele dilema, não, isso daí foi moradores de outro planeta que veio e arrebatou um povo para fazer exames. E não é nada. Cristo veio e levou o povo para o céu, e o povo que não acreditou em Jesus ficou na terra. E a terra ainda vai continuar, e o governo do mundo ainda vai ser governado por apenas um homem. O anticristo vai vir governar o mundo, e ele está perto de chegar. E nós, às vezes, pela riqueza de irmos a um aniversário, e com todo respeito, não estou falando para você não ir ao aniversário. Estou falando para você se desligar das riquezas do mundo e colocar o teu coração nas coisas de Deus. Quantas vezes que nós deixamos de abençoar uma pessoa porque nós não queríamos gastar 5 minutos da nossa vida para darmos um sorriso para uma pessoa.
Te contei a experiência que eu tive essa semana. Por 4 casas que nós batemos, nós paramos, eu falei de Jesus Cristo, orei pela pessoa porque a pessoa estava sedenta. Os olhos dela estavam escritos: por favor, fale alguma coisa de bom para mim, que eu estou cansada do mundo. Mas como que a gente vai dar alguma coisa de bom se nós não tivermos nada de bom dentro de nós? Porque infelizmente, por falta de conhecimento, nós ainda chegamos ao ponto absurdo de acharmos que Deus tem que fazer alguma coisa por nós. E desculpa, Deus não tem mais que fazer nada por você e nem por mim. Tudo que nós fizermos é por conta de quanto nós plantarmos, nós vamos receber. Quantas vezes que nós achamos assim: ninguém gosta de mim. Às vezes nós somos um chato, né? E os chatos geralmente não tem muito amigo. É aquela pessoa que não ri de nada, ela gosta de tirar sarro dos outros, né? Mas quando tira dela, ela já fecha a cara. Aquela pessoa que não dá bom dia para ninguém, não dá boa tarde para ninguém, não abre a porta para ninguém, não pede por favor, não pede dar licença. As pessoas vão se afastando. Aí a pessoa se... Mas o interessante que eu acho, que quando acontece tudo isso, aquele que nos impulsiona a sermos maus nas nossas atitudes, que é Satanás, ele se retira do jogo tão sutilmente, e fica você e o mundo. E daí, diante das situações ruins, a quem que a gente culpa? Deus. Aí o diabo fica falando assim: tá vendo? Você foi na igreja a vida inteira e olha o que deu. Está desempregado. Com coisa que quem tem Jesus tem que ter emprego. Quem tem emprego é quem se qualifica, quem vai atrás, porque se ficar desempregado, sentado na tua casa, deprimido, assistindo televisão o dia inteiro, desculpa, não vai arrumar emprego mesmo. E se arrumar é para ganhar pouco e durar 2 meses. Aí quando a gente arruma coisa ruim, porque a gente não se projeta, você tem um plano para daqui 10 anos, irmãos? Você está pensando? Deus queira que em 10 anos Jesus já voltou. Mas vamos dizer que ninguém sabe? Daqui 10 anos, o que nós vamos fazer da vida? Você está feliz com o que você ganha hoje? Pastor, o negócio está meio... Tudo bem, a situação do país está difícil, crise, tá, mas vai melhorar, em nome de Jesus. A gente vai voltar a crescer mais um pouco aí. A vida da gente vai ser abençoada. Mas você está feliz? Você está se programando? Ou você está pedindo para Deus te dar felicidade? Desculpa, Deus não vai poder te dar felicidade se você não a buscar. Mateus 6,33, busque primeiro o reino. E buscar o reino demanda em andar com Jesus. Andar com Jesus demanda se desfazer das riquezas aqui da terra. Quantas vezes que o cansaço é a riqueza da nossa terra? E geralmente te dá cansaço no dia de culto. No dia de terça, sexta, principalmente aqui, né? Terça, sexta, e domingo e sábado à noite, é o dia que você está estafado. Você estressou. Você estressou com a tartaruga que passou na tua frente e você teve que brecar o carro. Ninguém sabe de onde apareceu a tartaruga. Mas no dia do culto a tartaruga aparece. Aí você descarrega a sua adrenalina em cima da tartaruga. E quando acontece isso no meio do dia, você fala assim: não vou no culto hoje. Com coisa que Deus teve culpa de você andar perto do zoológico aquele dia, que não era nem o teu caminho. Infelizmente a tartaruga fazia 1 mês que tinha perdido, né? Ninguém achou ela. Mas os dias de culto, Satanás vai criar um ambiente maligno perto de você, porque nós vivemos num mundo maligno. João falou lá nas epístolas dele, na 1º capítulo 5, que o mundo jaz no maligno. E as coisas vão acontecer para te desestimular de vir. Aí o teu cansaço vira riqueza. Porque daí você fala: hoje eu não vou. Mas no dia que não tem culto, você chega em casa até mais cedo. Você já perceberam isso? Ou acontece só comigo? No dia de culto a coisa parece que piora. Aí você tem que respirar e falar assim: a minha riqueza está nos céus, o poder do Espírito Santo está sobre a minha vida. Aí que eu falo para você que não adianta vir só nos cultos. O nosso culto é prestado todos os dias ao Senhor Jesus. Desde o momento que nós levantamos, você já levanta agradecendo. Depois você faz a tua higiene pessoal. Aí você vai orar a Deus se você tiver esse hábito. Mas o culto se presta o dia inteiro ao Senhor. Nós não podemos mais deixar o inimigo tomar conta de nossa mente e achar que o culto se dá aqui no templo. Isso é um templo, construído por mãos de homens. A igreja somos nós. Amém? Coríntios capítulo 12 fala que eu e você fazemos parte do corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça de tudo isso aqui. E Ele está nos conduzindo para o céu, para sermos devolvidos a Deus. A igreja é de Deus. Jesus Cristo é o facilitador para voltarmos da onde nós não deveríamos ter saído. Mas a desobediência já nos tirou de lá. E Satanás, hoje, nós temos a liberdade de ir e vir. Ele quer que não voltemos ao céu. Por isso esse embate dele. Porque o único que já está condenado é ele. Para ele nem ore mais pelo diabo, que ele não tem mais jeito.
E agora ele está querendo entrar em nossas mentes para dissimular na nossa cabeça da palavra. E esse jovem, quando encontra com Jesus, aquilo que era fácil ele fazia. Mas quando Jesus fala assim, agora eu quero ver, onde está o teu coração? Os corações estavam na coisa da terra, estavam nas coisas do mundo, nas riquezas que o mundo dá. E quantas vezes que nós temos privado pessoas de sermos abençoados porque nós não estamos sendo abençoados. E quando nós não estamos sendo abençoados, nós não podemos abençoar ninguém. Lembre-se, isso aqui é um copo, tem água. Nesse copo poderia ter um chá, nesse copo poderia ter Coca-Cola, nesse copo poderia ter Guaraná, nesse copo poderia ter café. Dentro de nós pode ter um monte de coisa. E é aquilo que nós determinarmos que nós queremos ser. E quantas vezes que nós não estamos sendo bênção, e não podemos ser bênção para aquele que nos cercam. Porque muitas vezes nosso coração está nas riquezas desse mundo. Você já percebeu? Eu hoje acho que não tem mais mães desse jeito. É só do meu tempo, quando eu era criança pequena. Mas a mãe limpava a casa, o filho não podia pisar mais no chão. Virava estalta. Tá certo isso? Quantas vezes que nós poderíamos sermos abençoados por fazermos o bem a alguém, e Satanás consegue colocar em nossa mente que naquele dia você não está bem, que naquele dia você está doente. Entenda, você pode fazer o melhor na situação que você estiver. Espere as coisas melhorar para você fazer melhor ainda, mas não deixe de fazer o bem enquanto você pode. Enquanto as riquezas desse mundo estão tomando o espaço de Cristo em nossas mentes. Infelizmente, Satanás conseguiu, e de uma forma muito feroz, ele está tentando fazer as pessoas se submeterem ao evangelho de negociações. Mas desculpa, a maior negociação já foi feita na cruz do Calvário, quando Jesus deu a vida por nós. E hoje não precisa muita coisa, é apenas servi-lo e obedecê-lo, e colocar o teu coração na presença dele. Quantas vezes que não estamos fazendo isso, porque estamos trocando o Senhor Jesus Cristo por poucas coisas aqui da terra. Você já viu, principalmente o homem, né? Tem mais essa tradição de colocar o coração nas coisas da terra. Tem homem que limpa carro, a criança não pode nem andar no carro, porque vai tirar o tapete do lugar. Quantos pais de família que se omitiram de levar a esposa com o filho para ir em algum lugar, porque naquele dia ele tinha lavado o carro, choveu de tarde, ele não tirou o carro da garagem para não sujar o carro. A riqueza está onde? No carro. Vem um ladrão, rouba o carro, acabou sua riqueza, sua tristeza. Estava falando da mãe, né? A mãe que limpa a casa. O coração da mãe está na casa, não está nos filhos. Punha o filho de castigo e se tirasse a almofada do lugar, catava o fio de pau, dava. Você percebeu que muitas vezes nós colocamos nosso coração nas riquezas que são passageiras? E aquele jovem mal sabia que a qualquer momento... Aliás, um pouco mais para frente, Jesus explica uma coisa tão legal, né? De um cara que conseguiu juntar um monte de coisa. O cara chegou e falou assim, cara, hoje eu tenho tudo, mano. Vou construir mais um galpão para mim guardar mais essa safra, porque agora eu estou milionário. Aí chega a morte e fala assim, toma a senha. E não queria desanimar você não, mas a senha da morte é intransferível, viu? Quando chegar para você, não adianta empurrar para... O marido empurrar para a esposa leva o velho, coitadinho, já está cansado. Chegou, vai. E naquele dia, naquela noite, aquele homem foi arrebatado desse mundo, porque estavam pedindo a alma dele. E quando a nossa alma for pedida, depende de onde estiver o nosso coração, é a direção que ela vai tomar. E cuidado, às vezes Satanás está nos induzindo a acreditarmos nas riquezas passageiras desse mundo. A maior riqueza que nós podemos colocar na nossa inteligência é no nome do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes que nos fazemos de juízes dentro da nossa riqueza? É fácil apontar a vida para os outros. É difícil cuidar da nossa própria vida. Queria que você prestasse atenção em coisas que só a sabedoria faz chegar em nossas mentes. Sabedoria é uma coisa que você pode adquirir ou você pode pegar. Quando alguém com mais experiência que você te der um conselho, mesmo que você não goste do conselho, guarde ele para você e reflita sobre ele, que um dia pode ser muito eficaz na tua vida. Muito cuidado com o que você fala, viu? Muito cuidado com o que você fala.
Porque tudo que você falar está plantado, tudo que nós falarmos está plantado. E quantas vezes que dá um tombo a vida, lá na frente, você vai pagar por aquilo que você falou no dia de hoje. Hoje é domingo, dia 20 e tanto já do mês. E o que de bom nós fizemos hoje? Falta 3h30 para terminar o dia. Quanto de bom que nós plantamos hoje? Fomos simpáticos hoje? Sorrimos para alguém? Você foi amável com o teu cônjuge? Você foi amável com teus filhos? Hoje você só queria dormir. Tudo bem, eu respeito. Às vezes a gente precisa descansar mesmo, não tem problema nenhum. Mas mesmo para dormir nós podemos ser simpáticos. Se você não foi simpático com ninguém hoje, é difícil amanhã alguém ser simpático com você. Pode até no poder da força fazer alguma coisa, mas um dia a força acaba. E quando a força acabar, nós vamos viver daquilo que nós plantamos. Aí eu te falo, se não plantou nada, não tem nada para se viver. Apenas tristeza, apenas lamúrias da vida. Que é o que aconteceu com esse jovem. O normal ele fazia, o seguir Jesus que era difícil. E quantas vezes que Satanás está querendo nos induzir a não seguirmos Jesus para ficarmos com as coisas deste mundo, riquezas passageiras. E Paulo tem uma palavra tão interessante, 2 Coríntios capítulo 4, lá no finalzinho, acho que do 16 para baixo, ele fala assim: não acredita no que você enxerga. O que você enxerga acaba. Acredita naquilo que você não vê, porque o que você não vê, isso é eterno. Amém? Porque de religioso não vai encher o céu, desculpa, viu? O religioso não agrada a Deus. O religioso não agrada a Jesus Cristo. Para você vir aqui por vir, porque você não tem mais o que fazer, não faça isso, porque você pode estar que nem esse jovem, agradando as pessoas, agradando o pai e a mãe, mas a Jesus você não consegue agradar. Porque Jesus olha lá dentro e vê a nossa alma. Às vezes nós podemos representar bem, você pode enganar a muitos durante um tempo, mas você não engana a todos durante todo o tempo, principalmente a Deus. Quando nós entendemos essa faceta, que a Deus não precisa de sacrifício, só precisa de obediência, nossa vida vai se tornar mais fácil do que tudo. Porque hoje, Deus não está exigindo de você nenhum sacrifício, só está pedindo de você a mesma obediência que Jesus Cristo teve. Que no momento crucial da vida dele, ele não se negou de morrer por mim e nem por você. De repente, hoje você está querendo fazer extrapolices, para você ser abençoado, você está propondo um jejum de 21 dias e você não vai comer carne para ser que nem Daniel. Desculpa, o que fez Daniel excelente era o espírito que ele tinha, não o jejum que ele propôs. Porque o jejum que ele propôs só foi para diferenciar deles daqueles que comiam aquela comida do rei. E no mundo espiritual hoje para nós, o que vale é servir ao Senhor Jesus Cristo, para as nossas vidas serem abençoadas. E para encerrar essa mensagem, queria que você abaixasse a tua cabeça e respondesse para você mesmo: o que falta na minha vida para me desligar dessas riquezas do mundo e servir a Jesus Cristo?